Então, meus irmãos, aí continuando aqui o bloco, né? Nós vamos ter, dentro dessa trajetória, dessa jornada, antes de chegar em Canaã, a instituição da Páscoa, né, no Egito. Ali, quem vai narrar isso é justamente, estou falando da cronologia das jornadas, né, de Israel no deserto. Aí nós vamos ter ali a instituição da Páscoa no Egito, a partir dali de Ramsés, Egito. Vamos ter isso aí, estamos mais ou menos nessa data aí desses acontecimentos aí no ano 1445, é justamente nesse período que Israel vai sair do Egito, porque você tem que considerar que no ano 1405 Josué entra na Terra Prometida. E assim ele entra sozinho, ele não entra com Moisés. Então, muito provavelmente esses acontecimentos vão ser nessa data. E Moisés entra no ano 1405, ali 1406, ele morre ali. Antes de entrar em Canaã, a história nós já conhecemos bem direitinho, né? Então esse período de 11 meses e meio, ali a um ano, dá mais ou menos essa trajetória do livro do Êxodo, dessa Páscoa, essa travessia do Mar Vermelho, né? Essa chegada de Israel ali pelo Mar Vermelho e a sua travessia, pelo deserto de Sim ali, conforme a Bíblia cita, faz essas citações lá em Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 16, fala sobre isso, Êxodo 19, né? A chegada ao Monte Sinai, que é justamente esse processo aí já do Êxodo 19, 20 ali, de onde vai sair as leis dentro do livro do Êxodo, o término do tabernáculo, né? E a vinda da glória para esse objeto que Deus manda justamente eles fazerem ali no deserto, para que a presença de Deus pudesse chegar até o povo por meio do Moisés. E aí Deus fazia tudo isso, embora ali fosse uma aliança sacerdotal, mas a presença de Deus já estava com eles no deserto por meio da coluna de fogo e da nuvem de glória. Nós não precisamos comentar sobre isso porque é muito básico, isso aí nós já sabemos. Isso aí mais ou menos no ano 1444, lembrando que ele sai no ano 1445, tá bom? E se falamos lá na saída do mês de Nissan, vocês lembram agora há pouco, é bom lembrar que o mês de Nissan começa no nosso calendário aqui, mais ou menos no ano 15 de abril até 15 de março, perdão, até 15 de abril, calculando ali entre o mês 3 e 4, né? Lá seria o mês 4. No caso, 15 do 4 ele sairia, seria abril, né? 15 do 4 tinha essa partida lá que eu estou falando de Ramsés ali do Egito, e aí 18 do 4 a travessia do Mar Vermelho, logo mais à frente eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. 18 do 5 ali temos a chegada no deserto de Sim, e segue essa ordem, porque o livro do Êxodo é um livro que não ocupou tanto tempo ali pelo deserto. A história do Êxodo, né? Do livro do Êxodo, ali dessa transição, dessa travessia, dessa chegada, desse ano teológico no Sinai, que o próprio livro vai falar, e etc. Então, nós vamos ter o término do tabernáculo e a vinda da glória, né? Esse período aí vai durar mais ou menos um ano. É o livro de Levítico, que vai durar pouco tempo também, e aí o de Números, que vai durar aí 30 e poucos anos, né? Quase 40 anos a trajetória de Números, depois vem Deuteronômio, considerando que o Gênesis é o berço da criação ali, não tem nenhuma fala sobre esse movimento que estamos falando agora. Então, no livro de Levítico, já que está ali entre o ano 1444, nessa transição do Êxodo para o Levítico, digamos que meio mês, né? Meio mês ali. Levítico 1, capítulo 1, trata sobre essa legislação levítica dada, né? A partir daí, né? Dada do tabernáculo pelo Senhor, e segue toda essa segunda celebração da Páscoa no Sinai, já vai partir para o livro de Números, lá no capítulo 9, e vai embora toda essa trajetória, toda essa história do povo de Israel, né? E é bom, importante lembrar, como nós falamos agora há pouco, que os mandamentos que foram estabelecidos ali, cada um tem um significado, e é importante que esses mandamentos, Deus quer que esses mandamentos sejam guardados, porque é uma grande dúvida, né, na história. O povo fala, será que é para eu guardar os mandamentos? Como é que é? Guarda ou não guarda os mandamentos? Claro que é para guardar os mandamentos, eles foram estabelecidos por Deus para serem guardados. Por exemplo, vamos lá, não terás, primeiro mandamento, né, que nós temos dentro do livro do Êxodo, não terás outros deuses diante de mim. Então nós vemos ali um princípio estabelecido dentro desse mandamento.
Ora, se Deus diz não terás, a expressão não está no passado e nem está no presente. A expressão está sempre no futuro. Qualquer pessoa que lê esse mandamento vai ler essa expressão no futuro e não no presente. Nunca vai ler no presente. E sempre no futuro, porque serve para gerações futuras, para nós e também para gerações futuras, porque é presente e futuro. Então não terás, nós temos ali o quê? Estabelecido dentro desse mandamento, justamente a unicidade de Deus. E esse povo tinha que carregar isso aí para dentro da terra de Canaã, por quê? Porque Canaã era uma terra onde tinha a concentração justamente dessas divindades pagãs. Por exemplo, nós vamos chegando em Canaã, o povo vai atribuir um título a Deus, por exemplo, o título de Adonai. Parece-me que até comentei sobre isso na aula passada. E Adonai quer dizer Senhor. Mas esse título aí, Adonai, né? Quando você usa a expressão Shalom Adonai, a paz do Senhor, essa expressão Adonai é uma expressão cananeia, até porque Adonai quer dizer Senhor, e era um título usado pelos cananeus justamente para dar a Baal. Então, a partir dessa expressão aí, nós vamos ver e conhecer as ideias do povo cananeu, dessa cultura cananeia, sendo trazida para dentro da nação de Israel. E é muito importante que nós, estudantes da teologia, que somos formadores de opinião, nesse contexto teológico, venha se identificar exatamente com isso. Então, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está justamente mostrando a sua unicidade. Ele é único, né? E é único e ele não pode ser visto ou ser adorado, né, nesse quesito adoração a anjos, não pode ser comparado a anjos. Deus, ele diz, não farás para ti, no segundo mandamento, por exemplo. Quer ver? Vamos pegar esse segundo mandamento, quando ele diz, não farás para ti imagem, ou seja, essa proibição de imagens, de imagem de escultura, quando ele manda não fazer. Aí entra um outro princípio. No primeiro entrou um Deus único, a sua unicidade. Deus é único, então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele é único e não aceita outro. Então esse mandamento é universal. No segundo mandamento, não farás para ti imagem. Nós temos ali a espiritualidade de Deus. Ora, se ele manda não fazer imagem, é porque Deus não pode ser representado por uma imagem. Logo, esse mandamento que foi dado a Israel, e Israel tinha que carregar eles pelo resto, perpetuar pelo resto da sua vida, né? Enquanto existir nação, e as nações teriam que entender isso, era justamente porque é um princípio estabelecido dentro desse mandamento de espiritualidade, ou seja, Deus é espírito, e importa que os que o adorem também o adorem em espírito. Então, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento dado a Israel é justamente falando sobre o princípio da santidade. Deus é santo e o seu nome não pode ser professado de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí nós, às vezes, falamos assim, ora, mas os mandamentos não eram para a nação de Israel? Claro que não. Então, vamos lá. Então, se era só para a nação de Israel, então a igreja pode ter deuses diante de Deus? Não pode, porque torna-se politeísta. Sai da ideia monoteísta e entra na ideia politeísta. Então, o mandamento é universal. Não farás para ti imagem de escultura. Então, se a igreja não cumprisse esse mandamento, também estaria pecando. Então, o mandamento é universal e é válido para todas as eras. Terceiro, ou seja, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer dizer que só Israel que não pode, os outros podem tomar então. Então também pecaria. O mandamento também é universal. E aí você vai partindo para os mandamentos, né? Quando Deus diz, lembra-te, por exemplo, no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, né? Deixa eu olhar aqui. Lembra-te do dia de sábado para santificar, ou seja, esse mandamento representa justamente a soberania de Deus. Tem que separar um dia para adorar a Deus, para justamente a ser grato a Deus por tudo. E aí ele mostra, né, a partir desse mandamento aqui, né, que o homem, a máquina humana, precisa separar um dia não só para descansar, mas também para entender esse Deus soberano na vida dele e o adorar, e aquele dia ser especificamente para Deus, né? Logo nesse caso aí, ou seja, para o serviço do Senhor, logo nesse caso aí, o mandamento também é universal, só que o povo de Israel escolheu o sábado hoje no nosso calendário. Não se engane, lá atrás não tinha dia desse nome de sábado, segunda, terça. Isso é um calendário estabelecido pelos gregos. Esses nomes da semana surgiu
há 2.200 anos atrás, 2.300. Essa época que nós estamos aqui é 3.500, 3.400 antes de Cristo. Nem se falava em nomes, como nós sabemos hoje, dos dias da semana. Agora, nessa ordem, depois que surgem os nomes, esse sétimo dia que eles escolheram foi o sábado, mas qualquer um dia pode ser tirado para adorar a Deus e etc, né? E por exemplo, honra o teu pai e tua mãe, ou seja, respeito aos representantes de Deus. O pai e a mãe são os representantes dentro da família, então se eu não respeito eles, eu estou ferindo o princípio do mandamento. Então eu não vejo nenhum mandamento desse dado à nação de Israel que não seja também válido para a igreja. Tá certo? No próximo bloco eu continuarei justamente sobre esse assunto e estarei lançando em seguida para vocês dentro do grupo. Só um minuto.